Bom dia pessoal, aqui dando Rider para mais um vídeo. E hoje é o vídeo mais clássico de sempre para a maioria dos motovloggers, para quem o faz, não é? Retrospectiva de 2024 e perspectivas para 2025. Fazer este vídeo é quase como ver o filme sozinho em casa em dezembro, não é? Conforme eu disse, é um verdadeiro clássico. E então, a ideia do vídeo de hoje é fazer aqui um bocadinho uma resenha histórica sobre como é que foi o ano. Posso-vos já adiantar que foi, sem dúvida nenhuma, o melhor ano de sempre. Claro que isto já estou aqui a começar a fazer clickbait, não é? Porque o canal só tem 2 anos e, portanto, só foi o ano passado e este ano, não é? Parece que estou a falar assim, parece que o canal já tem aí 10 anos, não é? Mas sem dúvida que foi o melhor ano de sempre, desde que o canal foi aberto, há 2 anos, conforme vos disse. E vou fazer aqui uma abordagem um bocadinho top to bottom, ou seja, das coisas mais gerais para as coisas mais particulares depois. Queria começar por falar sobre o motovlog em Portugal. Fico bastante contente de ver que há novos players a entrar, novos motovloggers a abrir um canal de YouTube e a começar a fazer conteúdo. Conforme disse o ano passado, e mantenho, aquilo que eu vejo é que os novos motovloggers já começam com qualidade bastante boa também, o que mostra que fazem pesquisa antes de abrirem o canal, pelo menos, e tentam perceber qual é a melhor forma, ou já conhecem, não é? Ou já têm conhecimentos para isso, não é? Acabam por perceber como é que funciona, como é que se estrutura, por exemplo, um vídeo, como é que se fala, não é? Como é que se edita depois também é importante a parte da edição, a parte do som também, ou seja, no geral, não falando ninguém em específico, falando assim a nível geral, estou a gostar bastante de haver cada vez mais pessoas interessadas em fazer este tipo de atividade. A maior parte de nós é como atividade complementar ao nosso emprego. Poderá haver já pessoas que estarão no nível em que já estão a fazer uma transição, ou já estão mesmo implementados como atividade única e principal. Também acho muito bem que as pessoas tenham a capacidade de desenvolver o seu canal a um ponto em que consigam sobreviver única e exclusivamente com os conteúdos que produzem e, eventualmente, os apoios que vão conseguindo fruto desse bom conteúdo e das mais-valias que conseguem apresentar para empresas ou instituições. E, portanto, este primeiro ponto eu queria começar por aqui, porque acho que é bastante importante manter este tipo de atividade em Portugal. Há muita gente que gosta de ver e, portanto, é bom manter isto. Por outro lado, também estou a gostar bastante da interação que os motovloggers têm entre si, porque eu continuo a dizer, já digo isto desde o ano passado, é muito diferente nós conhecermos pessoalmente as pessoas ou conhecermos as pessoas pelo tipo de vídeo que fazem. E muitas das vezes, ao estar com as pessoas pessoalmente, conseguimos perceber porque é que determinada pessoa tem uma determinada personalidade. E não está aqui a crítica à personalidade das pessoas, cada um tem a sua, não há a personalidade certa ou a personalidade errada. E então fico bastante também contente em sentir que a comunidade eventualmente está mais unida e, portanto, deixar aqui esta primeira nota importante sobre esse tópico. Em seguida, também falando assim a nível geral, eu no início deste ano fiz um vídeo a dizer que ia deixar de fazer test rides, pelo menos test rides em que tínhamos que assinar aquele documento em que nos responsabilizamos
por todos os danos que possam eventualmente acontecer, e eu entendo que obriguem a assinar esse documento, porque a partir do momento em que subimos para cima da moto, e embora estejamos a fazer um test drive, um conteúdo, e que até estamos a divulgar determinado concessionário de determinada marca, para todos os efeitos, se nós cairmos com a moto, podemos incorrer em prejuízos avultados, não é? E portanto eu de certa forma entendo que a responsabilidade é de quem está a conduzir a moto. Contudo, eu para colocar aqui digamos um stop loss, portanto ter aqui um seguro pessoal para quando acontecem essas coisas, eu decidi parar de fazer test rides sempre que me obrigam a assinar esse documento, ou em que eu não estou protegido em relação à eventualidade de me acontecer alguma coisa. E portanto, a nível de test drive foram muito poucos. Fiz logo em janeiro um vídeo sobre a Moto Morini Escape 649, que foi uma moto que eu aluguei, ok? Foi alugada por mim. Depois fiz alguns test drives na Moto Diana, quando lá fui fazer a revisão à moto. Fiz um comparativo entre a Honda NC 750X e a NX 500. Foi um vídeo que eu gostei bastante de fazer, e pelos comentários que tive, foi um vídeo bastante informativo para quem estiver indeciso entre comprar uma moto e outra. Falei basicamente sobre as mais e menos valias entre uma moto e outra, e a minha sensação a conduzir uma e outra moto. E também fiz um test ride também na Moto Diana, à nova Africa Twin Adventure Sports, uma moto igual à que eu já tive, mas conduzi desta vez o modelo DCT. Também deu para perceber como é que a moto é com a caixa automática. Eu quando digo isto, vocês podem estar a pensar, então tu tens uma Goldwing com caixa automática e não sabes muito bem como é que é. Atenção que a caixa automática de uma Africa Twin ou de uma NT 1100 não é igual a esta. Isto tem uma caixa de 7, tem uma caixa muito mais desenvolvida a nível de suavidade de meter as mudanças e tudo. É melhor esta caixa da Goldwing, e portanto eu queria perceber como é que eram também as outras caixas de velocidade. Fiquei muito bem impressionado com a Africa Twin Adventure Sports DCT. E depois só fiz mais um test ride, que foi de um colega daqui do Luxemburgo, a Kawasaki Z1000 SX, e portanto acabei por não fazer nenhum vídeo com test rides em concessionários. Portanto, a Moto Diana acaba por ser um bocadinho diferente, não é? Nós temos uma relação já algo duradoura, uma relação saudável, mas contudo, se me acontecesse alguma coisa também a fazer os test rides, eu estaria ali para assumir o que quer que seja. Mas pronto, mas considero que é uma situação um bocado diferente. Agora vou dividir o ano por trimestres, basicamente, para fazer aqui uma avaliação e falar sobre os pontos mais altos de cada um dos trimestres. No primeiro trimestre de 2024 comecei logo o ano com a compra da Honda CRF 300 Rally, uma moto que estou a adorar. Permite-me fazer outro tipo de percursos que com esta eu não consigo. Além disso, poupa-me bastante dinheiro, porque já não preciso estar a alugar motas sempre que vou a Portugal, estar a alugar motas para poder dar a minha voltinha, não é? E portanto foi em finais de janeiro, comprei a CRF 300 Rally. Tenho feito aí umas brincadeiras engraçadas, vocês têm visto aí nos vídeos. E vamos ver para o ano, a ver se eu consigo organizar aí alguma coisa com a CRF. Gostava de testá-la noutro tipo de coisas, que vou falar mais à frente, depois das perspectivas para 2025. Recebi também uma bicicleta elétrica da Dio. Fiz um vídeo a apresentar a bicicleta. Muito sinceramente, obtive depois, durante o ano, outros contactos para fazer testes e apresentar outro tipo de bicicletas, mas vou ser muito honesto, não é muito a minha praia. Não tem a ver com conteúdo, tem a ver com o eu estar a fazer uma coisa relacionada com
com bicicletas elétricas, e eu não gostei muito pessoalmente, ok? Acabei por não gostar assim muito, e então, pá, eu dou preferência e gosto de fazer coisas que me dão gosto mesmo fazer. Prefiro muito mais, por exemplo, ir visitar um sítio com história e falar sobre esse sítio, do que propriamente estar a fazer um vídeo sobre uma bicicleta elétrica. E portanto, basicamente o primeiro trimestre, mas o ponto mais alto do primeiro trimestre foi sem dúvida nenhuma a compra da CRF 300 Rally, sem dúvida nenhuma. O segundo trimestre também, pá, foi muito porreiro. Foi o trimestre em que eu converti aqui a Goldwing para Tour, só em relação a esta parte de trás, porque a Goldwing Tour tem outras funcionalidades que esta moto não tem. Para quem é mais recente no canal, isto originalmente era uma Goldwing Bagger, e eu então decidi instalar o kit com a top case e o encosto para o passageiro, e então foi aqui uma mudança completamente doida, não é? Na moto, porque a moto acaba por ficar maior e mais pesada também, não é? Mas sem dúvida nenhuma que tem valido muito a pena, principalmente porque tenho feito vários passeios com a minha mulher e com a minha filha, e isso para mim, só isso já vale tudo, o ter instalado aqui este kit de conversão de Bagger para Tour. Tem-me dado bastante jeito. Este kit foi instalado na Moto Diana. Para quem tiver Hondas Goldwing Bagger e queiram adicionar-se mais 62 litros de capacidade para fazer viagens, e um conforto muito maior para o passageiro, incomparavelmente maior. Portanto, a Moto Diana faz a instalação e não só, portanto, manda vir o kit e faz a instalação do kit, e digo já que tem aqui o selo de aprovação a 100%, o selo dando a 100%, que realmente faz mesmo muito jeito. Mais no final do segundo trimestre, aqui o ponto alto do ano todo, não é? O anúncio da viagem à Route 66 com o Pedro, com o Biker Life Portugal. Se houver aqui às vezes aqui alguém que ainda não conhece o canal dele, vou deixar também aí em baixo para poderem ir lá espreitar o tipo de conteúdo que ele faz. Fui fazer a viagem à Route 66 com o Pedro, 5.000 km em 13 dias pelos Estados Unidos. Pá, uma viagem completamente inesquecível, que esta vai ser a viagem que eu posso ter 70, 80 ou 90 anos que hei de mas hei de me lembrar sempre desta viagem até morrer, porque realmente, além de ser um sonho e de ter sido apenas a segunda tentativa que consegui fazer a viagem eu fiz, só que não consegui foi fazer a Route 66 por causa do estado do tempo, mas consegui fazer finalmente a Route 66. Pá, foi espetacular. Vocês têm aí 20 vídeos sobre a nossa viagem, onde, pá, podem ir ver se quiserem, se tiverem interesse. E basicamente o segundo trimestre foi muito baseado nisto. Portanto, foi a mala, foi ter posto aqui a top case na Goldwing e a viagem da Route 66 principalmente. O terceiro trimestre foi descanso, porque quando chegamos da Route 66, pá, eu tinha tantos vídeos, tanta coisa para editar, que eu fiquei tipo 2 meses sem fazer novos vídeos. Foi só trabalhar nos vídeos que tinha trazido da Route 66 para começar a publicar. Conforme vos disse, foram 20 vídeos, é muita coisa, e depois colocar sempre os locais e tudo, tentar fazer o vídeo de acordo com o meu conhecimento o melhor possível também, a nível de edição. E portanto o terceiro trimestre foi bastante amor, foi mais de descanso e de edição de vídeos. Neste quarto e último trimestre comprei o drone, o DJI Neo. Foi algo que eu estou a adorar utilizar o drone para incorporar nos vídeos que vou fazendo. Estou a gostar bastante do efeito que está a ter, está a corresponder para já às minhas expectativas. É certo que eu tenho consciência
de quais são as mais-valias e as menos-valias que o drone tem. Sei perfeitamente que a qualidade de imagem da câmara não é um Mini 3 Pro ou um Mini 4 Pro, mas a ideia é pegar neste drone e utilizá-lo para aquilo que ele foi feito, que é coisas de mais proximidade, conforme vocês viram aí no início do vídeo, à saída da garagem de casa, e outros vídeos que eu tenho feito, por colocar o drone a seguir-me de moto, por exemplo, e portanto, para já, por aquilo que eu tenho visto nos vídeos que vão saindo, eu estou extremamente contente com o drone, e ele está a cumprir com a função para aquilo que eu tinha na minha ideia quando comprei o drone. Voltei a fazer vídeos agora neste último quarto trimestre, depois de ter estado um bocado parado também. Voltei a fazer vídeos porque hoje é dia de 18 de novembro, não sei ao certo que dia é hoje, mas também digo já. Hoje é dia 16 de novembro e para a semana já dá neve, portanto eu até fevereiro, quando for a Portugal, posso fazer vídeos com a CRF, logicamente, mas aqui este vai ser o último vídeo que eu vou fazer com a Goldwing e no Luxemburgo, pelo menos até meados de fevereiro. Queria que este fosse o último vídeo feito, queria fazer na Goldwing e queria fazer aqui no Luxemburgo, e portanto é mesmo o último vídeo do ano, porque já deu neve para a próxima semana e vai ser muito difícil. Estão 4 graus neste momento. Eu estou aqui com os punhos aquecidos do máximo e estou com as mãos geladas, não é? E portanto isto agora é para esquecer até meados de fevereiro do próximo ano. E portanto basicamente o ano, em retrospectiva, foi assim que aconteceu. Pelo menos estes são os pontos que eu avalio como mais importantes. Ora, perspectivas para 2025, então. Pá, isto que eu vos vou dizer é a minha ideia ao dia de hoje. Claro que as coisas depois podem mudar, não é? Conforme a minha disponibilidade. Posso fazer mais coisas, posso fazer menos coisas, pá, mas isto é a minha ideia. Portanto, é, digamos, o meu sonho, entre aspas, que vos vou falar. Vamos a ver se vou conseguir fazer todas ou algumas. Se for conseguindo fazer algumas, já não é nada mal, não é? Portanto, para o ano que vem, eu gostava de participar num ou mais eventos da Onda Goldwing. Existem aqui eventos durante o verão aqui pela Europa toda. Muitos deles são aqui bastante perto do Luxemburgo, nomeadamente Bélgica, França, Suíça. Alguns ficam aqui a 300 km. E no Luxemburgo vai haver aqui um evento de encontro de Goldwings que eu fui no ano passado. Adorei, e fiz um vídeo sobre isso também. Podem depois ir aí ver. Fiz um vídeo, eu gostei, eu queria voltar a participar em eventos da Goldwing. O do Luxemburgo é no final de agosto, se não estou em erro é no dia 28 de agosto. Eu costumo estar de férias nessa altura, mas não sei se vou conseguir organizar a minha vida para conseguir estar, mas eu gostava de estar em um ou dois, se calhar Luxemburgo e Bélgica. O da Bélgica fica aqui a 250 km do Luxemburgo, dá para arrancar sábado de manhã, passar lá o sábado todo e depois voltar ao final do dia, à noite. Era algo que eu gostava de voltar a fazer, eram os eventos da Goldwing. Por outro lado, gostava também de fazer um desafio pessoal relacionado com a CRF 300 Rally. Gostava de fazer o ACT, o Adventure Country Trails, fazer o ACT português, que é arrancar em Bragança até Tavira, no Algarve. É 50% off-road e 50% estrada, em que a parte off-road não é assim muito agressiva, pelo menos pelo que eu tenho estado a ver no site do ACT e de vídeos que eu tenho visto no YouTube de pessoas que o fizeram. Tem lá uma outra parte que é difícil, que é chamado hard, não é? Mas eles disponibilizam sempre um caminho fácil, a continuação do off-road fácil, para quem não tiver experiência para fazer a parte mais difícil. E portanto eu gostava de pegar na CRF 300 Rally durante 5 dias, arrancar em Bragança e acabar em Tavira. Fazer o ACT para mim era um desafio pessoal engraçado, além de aumentar os meus conhecimentos a nível do off-road também.
porque quer queiramos, quer não, a prática é o que nos dá a experiência, não é? E portanto eu acho que fazer um evento desses dar-me-ia mais conhecimentos e permitir-me-ia conduzir no futuro de forma muito mais confortável em fora de estrada. Neste momento já estou a planear, já estamos, eu e o Pedro, já estamos a planear a viagem do próximo ano, ok? Portanto, se nada acontecer de muito grave, vai haver uma nova viagem do próximo ano, à semelhança do que aconteceu este ano com a Route 66, uma viagem que requer também alguns meses de planeamento e portanto já está em place isso também. Motas que eu gostava de testar em 2025, gostava de testar motas novas, neste momento não tenho nenhuma em mente, motas relacionadas com esta categoria da Goldwing, portanto vou-lhes chamar as Big Touring, não é? As Big Touring, as grandes motas de turismo, ou as motas de turismo de luxo, conforme vocês queiram chamar, a Goldwing, a Harley Davidson, a Electra Glide, Indian Roadmaster, a que eu andei na Route 66, BMW K1600, as versões, não é? Se eventualmente sair alguma, eu gostava de poder testar se saísse no próximo ano. Gostava também de testar a CV1000 Hornet. Se eu for à Motodiana fazer uma revisão, que vou ter que lá ir para o ano fazer uma revisão a esta moto, pelo menos uma vez, não é? Que é de 12 em 12 mil quilómetros. Se já tiver saído a CV1000 Hornet, gostava de testar essa moto para perceber como é que é o power do manejo dessa envergadura. E gostava também de testar o sistema YAMT, portanto a caixa automática da Yamaha, quer seja na MT-09, quer seja noutras motas que possam sair agora, tipo na Tracer 9 também. Acho que a nova que saiu agora, que foi anunciada, já sai com o YAMT, e portanto gostava de perceber, até como termo comparativo com a caixa automática da Honda, para perceber como é que ambas as marcas estão a nível de evolução. E já agora também testar a KTM, a 1390 Super Adventure S, que também vai ser disponibilizada com o sistema de caixa automática AMT. Gostava também de perceber como é que as marcas, como primeira vez que estão a lançar as caixas automáticas, qual é o nível de evolução em que elas já estão, uma vez que a Honda lançou penso que foi há 14 anos a primeira moto de caixa automática, e portanto quero ver como é que as outras marcas estão nesse sentido. Para finalizar aqui o vídeo, queria agradecer a todos os apoiantes do canal, os subscritores, visualizadores, não tem problema nenhum. Há pessoas que gostam de ver os vídeos e não são subscritores, não tem problema absolutamente nenhum. O que importa é que desfrutem aqui do conteúdo que eu faço com todo o gosto para vocês. E muito obrigado também à Motodiana por me receber sempre muito bem lá, para fazer as revisões da moto, para fazer instalações de coisas, quando vou lá comprar equipamento também, o capacete, o casaco, têm-me recebido sempre muito bem. Um grande abraço, até ao próximo vídeo, um Feliz Natal para todos e umas excelentes entradas para 2025, que a vida vos corra bem a vocês todos e que consigam cumprir com os vossos sonhos. Um abraço e tudo de bom.